A mais ou menos uns 700 metros do... Palacete Provincial, a gente chegou aqui no Palácio Rio Negro. Isso. Do lado dele tem um outro... Ali também, a gente vai. Isso, e aqui embaixo tem a praça, que eu não esqueci o nome. É Parque Jefferson Pérez. Uma arquitetura legal. Porque tem uma sacada ali, é bonita. Vamos entrar. Aí hoje existem apenas 3 edifícios originais da construção que permanecem até hoje, que são o lustre aqui no hall e as 2 estátuas no pé da escada. De resto, que ele tinha, ele acabou vendendo. Aí mesmo com essa venda ele não conseguiu se manter por muito tempo aqui, então em 1916 ele fez um empréstimo de um empresário rico chamado Luiz da Silva Gomes e ele deixou o palácio como forma de pagamento desse empréstimo. Aí ele usou o dinheiro para voltar para a Alemanha e morreu logo um tempo depois, em 1928, devido a um câncer na garganta pelo uso excessivo de cigarro. Aí o palácio ficou com Luiz da Silva Gomes, que não tinha plano de manter o palácio para si, e como ele também estava sendo afetado pela queda do decorrer da borracha, ele decidiu levar o palácio ao leilão e acabou dando o Pedro Bacelar, que atrás, que em 1917 foi eleito governador do estado e daí ele comprou o palácio com dinheiro do estado. Aí como a gente ainda não tinha uma sede oficial do governo, ele decidiu que o palácio então serviria para essa função. Aí ele dividiu o espaço aqui no meio. Essa parte esquerda ficou funcionando como a sede do governo e a parte direita como a residência oficial dos governadores. Daí em 1945 foi construído esse anexo aqui na parte direita superior, que não faz parte da estrutura original do palácio, mas foi construída pelos governadores para ampliar a parte de residência, que passou a ser o andar de cima depois da construção e o andar de baixo passou a ser sede do governo. Aí funcionou com as 2 funções até 58, que foi o último ano que o governador morou aqui no palácio, e a partir de 59 o prédio todo ficou somente como sede do governo e continuou até 95, que foi o último ano que funcionou aqui. Aí depois disso o palácio foi fechado, passou por uma pequena reforma e em 97 ele foi reaberto como centro cultural e museu que funciona até hoje. Aí aqui embaixo a gente tem essas 2 fotografias, tempos diferentes do palácio. A primeira aqui é de 100 anos atrás, de 1922. Aqui atrás passava um braço do Rio Negro e logo aqui atrás também tinha um porto particular do Sr. Show. Ah, onde tem essa praça agora? Isso, tem o parque atrás. É parque, desculpa. Isso. Aí essa outra foto aqui é mais recente, ela é de 2005 e devido ao crescimento populacional na nossa região depois da década de 70, com o início do polo industrial aqui em Manaus, muitas pessoas vieram para cá em busca de empregos e como elas não tinham casas aqui ainda, elas acabavam invadindo os arredores do palácio e construindo essas casas na margem dos igarapés que passavam aqui atrás. Que não tem mais, então. Isso. Aí elas acabaram poluindo toda essa área do rio que passava aqui atrás. Nossa. Então foi por isso que o governo viu tudo isso e decidiu criar o projeto Prosamin, que queria tirar essas pessoas dessa área de risco e devolver a estética da cidade. Daí entre 2006 e 2007, depois das pessoas serem realocadas, as casas foram demolidas e a parte poluída do rio ela foi aterrada e em cima foi construído o Parque Jefferson Pérez, que foi inaugurado em 2009. Legal. Alguma dúvida aqui nessa parte? Não. Por aqui. Bom, essa aqui é a escada principal do palácio. Ela foi originalmente feita na técnica de marchetaria, que é uma técnica que não utiliza nem pregos e nem cola. Encaixa, né? Isso, somente usando o encaixe das tábuas. Aí ela é composta por 3 tipos de madeiras que hoje são protegidas por lei. Então, a gente tem a madeira de pau amarelo. Essa mais escura nas colunas e nos degraus é a madeira de jacarandá. E na parte de baixo da escada, essa que tem um tom avermelhado, é a madeira de pau-brasil. Pau-brasil? Sim. Aí, além disso, no pé da escada a gente tem as 2 estátuas que pertenceram ao Sr. Shows. A da esquerda representa a poesia, a da direita representa a música. E as 2 são em bronze e foram feitas na França, junto com o lustre também que faz parte da coleção do Barão. Nossa, legal. Pau-brasil. Pode subir agora. Maridinha, pau-brasil servindo pra fazer moscada. Ô, irmão, largo, né? A escada em 2 níveis, ó. Tem um platôzinho. Ah, tá.
Bom, essa daqui é a sala do secretário. O secretário ele é o braço direito do governador e pode assinar ou despachar documentos pelo governador. Aí esse daqui foi o primeiro cartão postal da nossa cidade, quando ainda se chamava Manaus, que foi um nome dado em homenagem a uma tribo indígena que foi dizimada e significa Filhos da Terra. Aí essa é uma pintura de 1909, da Avenida Eduardo Ribeiro, onde hoje tem a Praça do Relógio. E antigamente, naquela época, também tinha o bondinho que funcionava aqui nessa parte da cidade. E Manaus foi a 7ª cidade brasileira a ter energia elétrica. Aí os móveis aqui dessa sala também são de Jacarandá. E esse daqui veio do Palácio do Príncipe Dom Pedro II, que fica lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A gente já foi lá. Cuidado pra escorregar. Bom, essa daqui é a sala das secretárias. Elas ficavam com os documentos menos importantes, que não eram dados atenção nem do governador nem do secretário. E essa sala também funcionava como uma sala de espera caso você viesse falar com o governador. Aí esse móvel aqui no fundo, ele funcionava como um arquivo, onde eram guardados esses documentos. Aqui dentro tem 6 gavetas, 2 bem grandes na parte de cima com puxadores de ouro e 4 menores aqui na parte de baixo também. Aí nas maiores eram guardados os documentos mais importantes, que tinham a assinatura do governador ou do secretário, e nas menores os documentos que ficavam com as secretárias aqui dessa sala. Aí devido ao desgaste da fechadura, hoje a gente não consegue mais abrir esse imóvel, mas até alguns anos atrás ele ainda ficava aberto para os visitantes poderem ver como é dentro. Puxa de ouro. Bom, esse daqui é o gabinete do governador. Essa sala a gente não pode entrar porque ela tem que ser preservada. Ela ainda é utilizada até hoje quando o governador tem uma reunião com alguma autoridade oficial ou quando ele recebe a visita de algum embaixador de outro país também. Daí quando ele vem, o palácio fica fechado para visitação, somente ele que ele recebe ficam aqui dentro. E os móveis dessa sala são trocados por móveis que ficam lá no porão, porque os que estão aqui eles são antigos, então não são mais para serem utilizados. Aí aqui do lado também tem a sala íntima do governador, que também é utilizada até hoje. Ali tem o banheiro do governador e caso ele ou a pessoa que ele esteja recebendo precise de privacidade, eles utilizam esse espaço aqui também. Bom, essa daqui é uma pintura do Fernandes Machado, que retrata a morte do poeta maranhense Gonçalves Dias, que morreu em um naufrágio. Do lado a gente também tem o elevador do governador, que foi implantado em 45, junto com a construção do anexo. Essa daqui é a sala memória. Na época de sede do governo, essa sala era utilizada para as reuniões do governador, com as pessoas que trabalhavam aqui na sede. Os móveis aqui também são de Jacarandá. E esse piano aqui no canto ele foi fabricado em Hamburgo, na Alemanha, que foi onde o Sr. Schultz nasceu e morreu. Aí esse outro relógio aqui também na parede, ele também é de origem alemã. Piano, né? Como uma casa era muito bom mesmo, né? Como uma casa, mas na época tinha um rio aqui, né? Devia ser bem mais fresco, né? Nossa, que delícia. Bom, essa daqui é a varanda, como sempre, do Jardim do Palácio. Antigamente o Rio Negro passava aqui atrás, onde hoje tem a área do quarto. Onde hoje tem um estacionamento, ficava o porto particular do Sr. Schultz. E além disso, no jardim a gente também tem 2 árvores que são mais velhas que o palácio, que são as duas dos cantos. E elas têm 125 anos e foram plantadas no início da construção do palácio, que hoje tem 119. Essa grandona aqui, né? Sim, essa também. Essas duas. Casa, né? Cuidado com o degrau que tem aqui nessa parte. Ah, sim. Bom, essa daqui é a sala dos símbolos. Aqui a gente tem os símbolos do nosso estado. Nesse painel tem o hino do Amazonas. Nesse outro tem a bandeira do Amazonas. Nesse do meio tem o brasão de armas de governo. E no último ali tem a medalha de honra ao mérito.
Aí se vocês quiserem dar uma lida nos painéis ou escutar o William no display, podem ficar à vontade. Bom, essa parte onde a gente está agora é o anexo que foi construído depois. Ah, sim. Aqui em cima a gente consegue ver a estrutura externa original do palácio. Aí a parte lá original e essa parte aqui foi construída depois pelos governadores. Aí aqui na segunda sala também dá para ver aqui em cima, a gente pode entrar aqui. Bom, aí nessa sala a gente tem esse conjunto chinês. Essa mesa aqui do canto também faz parte do conjunto. E foi um presente trazido para alguns governadores que moram aqui no palácio. A gente não sabe exatamente em que ano chegou aqui, então a gente não sabe qual governador recebeu esse presente. Mas os chineses têm essa tradição de trazer algo para uma pessoa importante que eles visitam. Sim. E a gente acredita que os detalhes na madeira foram feitos no barco ao caminho para cá, e os móveis só foram montados quando já estavam aqui dentro do palácio. Aí na parte de cima das cadeiras, os detalhes simbolizam a floresta amazônica, e nos pés as cabeças de dragões simbolizam a cultura chinesa. Aí além disso, nas cadeiras tem 6 pés e a mesa aqui tem 3, porque em chinês o número 4 e a palavra morte têm o mesmo som. Então eles acreditam que o número 4 atrai coisas ruins. Por isso eles tentam evitar de utilizar o número 4. Aí somente o pagode chinês, que é esse móvel no meio, tem 4 pés, porque na cultura deles é utilizado para guardar aquelas urnas mortuárias com essas pessoas que já faleceram. Aí os dragões dos lados, eles simbolizam a proteção dessas pessoas. Bom, aí aqui nesse corredor a gente tem essas 2 cristaleiras. Nessa daqui, esse vaso aqui no meio azul, é uma urna mortuária que também veio junto de presente com o pagode chinês. E ela é feita de cascas de ovos e argila. Aí, além disso, os lustres do palácio, a maioria deles são de cristais. Esses 2 aqui desse corredor são de cristais. E são todos da época dos governadores, com exceção do principal lá embaixo, que pertenceu ao Sr. Schultz. Penteadeira? Tipo isso. Bom, aqui do lado a gente tem essa escada de serviço. Ela era utilizada pelos empregados do Sr. Schultz. Eles não tinham permissão para usar a escada principal, então eles só usavam essa daqui. Quando tinha algum evento aqui dentro, as portas de cenário ficavam fechadas para eles não serem vistos circulando pelos convidados. E na ponta dos degraus da escada tem esse desgaste no meio, porque eles subiam limpando os pés para não sujar o piso. Aí ficou marcado na ponta dos degraus. E essa escada ela foi feita naquela mesma técnica de encaixe da escada principal, mas até hoje ela não teve nenhuma reforma, então ela não é mais segura para ser utilizada. Ah, aqui à frente. Bom, essa daqui é a varanda frontal, que a gente está para a Avenida 7 de Setembro. Daqui a gente não consegue ver uma parte da cúpula do teatro, do lado do prédio amarelo, ali naquela direção. Ah, sim. Antigamente dava para ver toda a estrutura do teatro daqui, mas com a construção de prédios acabou bloqueando essa visão. E é O teatro já tinha na época, então? Sim. O teatro teatro mais antigo, é mais antigo. Foi inaugurado em 1896. E aqui foi inaugurado em 1903. Ah, tá. Enfim, dava para ver toda a estrutura do teatro, mas com a construção de prédios acabou bloqueando essa visão. E é por isso que hoje existem leis que proíbem a construção de prédios altos aqui no centro, para não danificar mais ainda a visão do centro histórico de Manaus. Ah, quem construiu então. Por isso hoje a concentração de prédios não é aqui no centro, é na Ponta Negra, Adrianópolis, outros bairros. E além disso, aqui na frente a gente também tem 2 árvores de pau-brasil, que são as 2 dos cantos. Aquela ali é pau-brasil? Isso. Lá embaixo tem as plaquinhas identificando elas, e elas tá. têm mais ou menos 30 anos de idade. Aí aqui do lado tem o Salão Solimões, ele é um salão de eventos do governo, pode ser alugado também para eventos privados. E do outro lado tem a Vila Limita, que foi um prédio construído junto com o palácio, para ser a moradia dos empregados do Sr. Schultz. Era lá que eles moravam. Tinha uma anexa para os empregados. Era o quartinho de empregado da época. Aí lá hoje não está tendo nenhuma atividade, eles têm um cine-teatro, que é para palestras, apresentações,
basicamente tinha algumas exposições lá. Tinha a Museu da Moeda, tinha exposições temporárias, mas depois foi pro Palacete. Ah, a gente viu na Moeda lá. Fechado. Enfim, isso aqui na parte de cima. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Já era a rua principal da época, sempre foi essa aqui? Sim. Ela mudou o nome. Ela teve uns 3 nomes antes de ser a Avenida 7 de Setembro.